Olá, meu irmão, minha irmã, Sábado Santo, nós nos reunimos aqui para meditarmos um pouco sobre a liturgia da Vigília Pascal dessa noite. Amanhã tem a homilia do domingo de Páscoa mesmo. Mas o Sábado Santo, nós não temos um evangelho para o dia dele, né? Você às vezes entra aqui todos os dias esperando a homilia diária do padre. O que temos agora como igreja é a expectativa da Vigília Pascal nessa noite. E eu quero convidar você aqui para refletirmos um pouquinho do que vai acontecer nessa celebração nessa noite, que eu tenho certeza que você vai participar aí na sua paróquia, na sua capela, na sua comunidade, que é a celebração mais importante do ano, é a grande vigília do ano, é a grande liturgia do ano, que é a Vigília Pascal. E ainda antes a gente fazer essa reflexão, Padre, só quer lembrar que ontem nós começamos a novena à Divina Misericórdia. Coloca aí no YouTube, Padre Mário, novena Divina Misericórdia. Se você faz parte dos meus grupos de WhatsApp, Telegram, você vai receber dentro do grupo também. E lembrando que nessa segunda-feira, tá bom, logo após a Páscoa, a gente começa aqui no nosso YouTube a nossa preparação para Pentecostes, os 50 dias com o Espírito Santo. É uma catequese diária de 5 minutinhos sobre 50 nomes, 50 títulos que podemos dar ao Espírito Santo, nos preparando agora, entre a Páscoa e o Pentecostes, para a vinda do Divino Espírito Santo. E lembrando também, você que é membro do meu site, que está lá o nosso diário espiritual do tempo pascal, que nos prepara também para Pentecostes. Posto tudo isso, queridos irmãos e irmãs, hoje é Sábado Santo. É um dia do silêncio que ecoa, o silêncio que ecoa da Sexta-feira Santa para nós, né? Da paixão do Senhor. Então nós esperamos a ressurreição do Senhor. E hoje, então, a igreja celebra uma grande liturgia, que é a Vigília Pascal, e que você, ao ir hoje aí na sua paróquia, você vai vivenciar essa grande liturgia, que é uma liturgia batismal, né, e que está dividida em 4 partes, né? A primeira parte dela, que é logo a introdução, é a celebração da luz, a bênção do fogo novo, a apresentação do Círio Pascal, que é a imagem de Jesus ressuscitado para nós na liturgia que nos acompanha até o Pentecostes. E o padre vai adentrando na igreja, acendendo as velas, né? Jesus é a luz do mundo, e aí a gente forma aquela grande coluna de fogo, como vai aparecer nas leituras do Antigo Testamento dessa noite. Depois vem toda a liturgia da palavra, percorrendo os grandes momentos da história da salvação. São 7 leituras do Antigo Testamento, com 7 salmos, né? Depois vem a carta de Paulo aos Romanos e a proclamação do Evangelho. Então, ao todo, são 9 leituras. É toda a história da salvação, do plano de salvação, da redenção humana e do amor de Deus por cada um de nós. E a cada palavra, o povo, a igreja aclama cantando um salmo e fazendo um oremos. E eu quero convidar você nessa noite, preste atenção em cada uma dessas coisas, desses ritos. Não vá com pressa, sabe? Vá em paz para a celebração dessa noite. E digo mais, se você pode escolher entre ir à Vigília Pascal ou uma missa de Páscoa no domingo, vá na Vigília Pascal, que já cumpre, inclusive, com o preceito do domingo, essa vigília. E é uma celebração única, diferente, tão rica nos seus dizeres, que é um pecado perder essa celebração, né? Aí diz a terceira parte da missa daí, é a liturgia batismal, após toda a proclamação da palavra, começa todo o rito da liturgia batismal com a bênção da água, a renovação das promessas do batismo e, eventualmente, a celebração do próprio batismo, né? Se tiver batismo nessa celebração. Por isso é importante que você vá a essa celebração levando uma vela, né? Porque temos todo esse rito de renovar o nosso batismo. E depois, a liturgia eucarística com o sacramento da comunhão. E aí, na liturgia desse dia, nós vamos ouvir palavras tão bonitas, assim que o sacerdote, o diácono, quando chegam ao altar, é feito então a proclamação da Páscoa, né, o exulte, e vai dizer então, geralmente é cantado, né, exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, né, alegre-se a terra, alegre-se a igreja, para cantar a vitória do Rei, de Jesus, né, e aí lá pelo meio, todo esse hino, ele é uma profunda catequese do que estamos celebrando e do que está acontecendo nessa passagem do sábado para o domingo. Nós vamos ouvir, você vai ouvir lá. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido se não nos resgatasse em seu amor? E vai narrando toda a caridade de Deus conosco e todo o mistério da salvação, né?
E aí vai explicando: pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio, dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações, ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó, ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. É o grande anúncio da Páscoa, né? Aí o sacerdote vai convidar todos, dizendo assim: irmãos e irmãs, tendo começado solenemente essa vigília, vamos ouvir a palavra que narra a nossa salvação. E diz assim: meditemos como Deus salvou outrora o seu povo e nesses últimos tempos enviou o seu Filho como Redentor. E aí vem todas as leituras. Se por questões pastorais se tira uma ou outra leitura, nunca se deve tirar, né, a passagem do Êxodo, a passagem do mar que se abre, né? E aí depois disso vai vir um oremos, que vai dizer assim: Senhor, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações nas águas do batismo. Então a centralidade da vigília pascal é o sacramento do batismo. Tendo batismo ou não tendo, porque tendo ou não tendo, todos os batizados presentes vão renovar o seu batismo. E aí vai seguir as leituras, né? Todas as leituras, até que se canta um hino de louvor, né? Até que a igreja se enche de flores, de luzes de novo, porque Jesus ressuscitou. Logo após o hino de louvor vai vir um oremos, né? Que vai dizer: ó Deus, que iluminais essa noite com a ressurreição, despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Então nós vamos às nossas igrejas hoje para receber de Deus um espírito filial, para que, renovados pela quaresma e pela força da ressurreição, sirvamos a Deus de todo o coração. Aí nós vamos nos sentar, e ainda antes do Evangelho, vem uma carta de Paulo, Romanos 6, do 3 ao 11, que vai falar do batismo. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que nós somos batizados? Somos mergulhados na morte, batismo é mergulho. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Então hoje nós vamos celebrar e renovar o batismo, que nos afoga na morte de Cristo, para levarmos uma vida nova. E aí Paulo diz no finalzinho da carta: pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Morremos para o pecado pelo sacramento do batismo. Sacramento do batismo que a gente atualiza quando necessário, porque peca, através do sacramento da confissão. Aí diz assim: mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E aí vem o grande aleluia. Vamos aclamar o Evangelho desse ano, Marcos 16, 1 ao 7. As mulheres que de manhã querem ir ao túmulo buscar o Senhor ressuscitado, quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? E aí a gente vê que para quem busca a Deus, quem ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, tudo mais será dado. Mas quem rolará a pedra do túmulo? Elas querem ir ao túmulo, ter acesso ao corpo de Jesus, para lavar o corpo de Jesus que não foi lavado, limpar e fazer todo o ritual judaico, as unções, os perfumes, né? Os ungüentos. Mas ela já pensa: mas chegando lá, quem rolará a pedra? Ah, então não dá, né? Não, vamos, Deus vai prover, de algum jeito vai dar certo, né? E aí chegam lá, está o anjo da ressurreição. Ele ressuscitou, não está aqui. Ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. E é interessante aqui no Evangelho de Marcos a sutileza do anjo. Ide dizer aos discípulos e a Pedro. Pedro tinha acabado de negar 3 vezes. Né? É como se o anjo estivesse dizendo assim: digam aos discípulos e a Pedro. Não vai deixar o Pedro ficar lá se macerando e dizendo: ah, eu neguei, eu não tive coragem, eu não vou não. Jesus não quer deixar Pedro para trás. Portanto, meus irmãos, essa é uma noite de renovarmos o batismo, renovarmos a fé, né? E Jesus nos diz: ide para a Galileia, lá vocês me verão. A Galileia é o início de tudo, né? Aquela primeira experiência. Inclusive Pedro, que teve uma experiência tão bonita na Galileia, mas tinha acabado de negar Jesus, fraquejou. Essa é uma noite para renovar a fé de todos, inclusive de quem talvez fraquejou. Não sei se a sua quaresma foi boa ou ruim, se você cumpriu tudo que prometeu, não sei como anda a sua vida, mas veja,
O ressuscitado quer ser visto, o ressuscitado quer nos ressuscitar. E aí depois, a homilia do padre, começa toda a liturgia batismal. Vai se cantar a ladainha de todos os santos, de todos aqueles que estão com Cristo ressuscitados na glória, intercedendo por nós. Depois vem toda a bênção da água batismal. Tendo ou não batismo, vai se fazer a bênção da água. E uma grande narrativa de como Deus se utilizou da água desde sempre, na imagem do dilúvio, do Mar Vermelho, né? E depois, após sua ressurreição, ó Pai, Jesus ordenou: ide fazei meus discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei, ó Pai, brotar para a igreja agora a água do batismo, e que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, né? A fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito para uma vida nova. Então, aquele momento da aspersão, né? Onde seremos tocados pela água que nos dá a vida nova. E aí vem, então, para os que já são batizados, a renovação das promessas do batismo. O padre vai dizer assim: irmãos, terminados os exercícios da quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás, suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Feito isso, começa toda a liturgia eucarística, nós vamos comungar o corpo, sangue, alma e divindade do ressuscitado. Então, vá à igreja hoje. Ah, não, eu vou amanhã cedo, vou amanhã à noite. Tudo bem, você vai cumprir com a legalidade da igreja, mas talvez você nunca viveu um tríduo pascal. Essa celebração, ela amarra o tríduo pascal, já cumpre inclusive com o preceito do domingo da Páscoa. Ela é tão bonita e é onde a gente renova o nosso batismo. Cristo ressuscitado deixou o sacramento do batismo e nós renovamos essa graça de sermos batizados em Cristo uma vez por ano na Vigília Pascal. E eu desejo que na celebração que você for, seu coração esteja aberto, disponível ao Senhor, para você saborear dos ritos, das palavras. A beleza de ser católico é isso, os próprios ritos falam, os próprios ritos nos conduzem, né? Tem tanta riqueza nessas palavras, então que os nossos corações estejam prontos para isso. Amanhã, quando você acordar, domingo, se quiser vir aqui, aí o padre faz uma homilia mesmo de um evangelho pascal para nós meditarmos juntos. E só lembrando então, começou ontem, mas você pode começar hoje. Novena da Divina Misericórdia. Está na descrição do vídeo, está nos grupos de WhatsApp, Telegram, mas você pode digitar aí, Padre Mário, Novena da Divina Misericórdia. E na segunda-feira, eu quero convidar você a fazermos esse caminho aqui, um videozinho de 5 minutos por dia. São 50 pequenas catequeses sobre o Divino Espírito Santo. E eu acho que vale a pena você acompanhar. E você que é membro do meu site, tá lá o Diário Espiritual, você que fez na quaresma, tão certinho, tão bonitinho. Vamos continuar com o Diário Espiritual, porque o ressuscitado quer nos batizar com o Espírito Santo lá no Pentecostes. Linda e rica é a nossa igreja, é a nossa fé. Não reza quem não quer, né, gente? Não cresce quem não quer. Deus nos dá tanto. Vamos viver bem esses dias. E que já durante esse dia, tarde desse sábado santo, venha em nós a alegria e a expectativa da ressurreição. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.